Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de dividir com os irmãos um devocional conhecido de todos. Se encontra em Lucas, no capítulo 18, e o verso de número 35 até o 42. Lucas, capítulo 18, versículo 35, diz-nos o seguinte: E aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado-se à beira do caminho, pedindo-lhe esmolas. E ouvindo o tropelo da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então parou Jesus e mandou que o lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu-lhe ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E tornou a ver, e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, davam louvores a Deus. Meus queridos, eu já tenho visto e ouvido muitos pregadores falando do cego de Jericó, da entrada de Jesus em Jericó. Mas o exemplo que eu queria, ou um pedaço de fé para nos fortalecer, para nos ajudar, é que esse cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não enxergava. Porém, ele ouviu o barulho da multidão. E o interessante é que ele estava pedindo esmola. Ele estava numa situação não tanto favorável. Ele estava dependendo dos outros financeiramente, que era para poder se alimentar. Um cego naquela época, ele não tinha como se sustentar. Hoje, os deficientes físicos na nossa sociedade, né, eles já conseguem se movimentar, trabalhar. Você pode até ver nos pontos de ônibus onde você passa que no chão de algum deles tem um pedaço, alguns tijolos amarelos. Aquilo ali é para que quando ele passar a bengala, ele saber que ele está num lugar, que para um ônibus. Em alguns lugares, telefones já vêm com aquelas teclas que tem o alto relevo, que é o braille, né? Para que eles possam discar e falar com alguém. Naquela época de Jesus não tinha nada disso. Então os cegos eram totalmente dependentes de outras pessoas. E esse cego, ele tinha o desejo de voltar a ver. Ele não tinha nascido cego. Não, a Bíblia não diz o que aconteceu, mas ele não enxergava, ele não estava enxergando. Porém, ele tinha escutado falar de Jesus. Ele cria em Jesus. Ele tinha fé em Jesus. O que nos traz a comparar com esse cego é que nós não enxergamos Jesus. Pelos nossos olhos físicos, nós não enxergamos Jesus. Nós não vemos Jesus como eu vejo a minha esposa, o meu filho e as pessoas em volta de mim. Como eu não estou vendo esse celular agora. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele confiou em Jesus. E a situação dele não era tão boa. Talvez a sua situação não esteja tão boa assim. Talvez a minha situação também não seja tão boa. Mas o que me faz fazer a diferença é mesmo nos momentos, que eu não estou vendo, eu esteja confiando no que eu estou ouvindo falar de Jesus. Me coloca a chamar a atenção sua é que mesmo quando você não estiver vendo, faça como esse cego. Escute falar de Jesus. Ouça falar de Jesus. Já pensou se nos momentos que ele tivesse para ouvir falar de Jesus, ele tivesse desperdiçado, não tivesse ouvido falar de Jesus? Seguinte, disseram para ele que era Jesus o Nazareno que ia passar. Então ele começou a gritar. E muitas vezes nós nos calamos quando chegamos perto de Jesus. Quando você chegar perto de Jesus, clame por ele, chame por ele. Segundo, todos mandavam que ele calasse. E mesmo assim, ele gritava cada vez mais. Quando a multidão disser para você que você tem que se calar, que ter fé em Deus não vai adiantar, que chamar por Deus não vai adiantar, saiba chamar por Deus. Persista, porque Deus vai te ouvir. E o mais interessante é que disseram para ele que era Jesus o Nazareno, era Jesus de Nazaré. E quando ele clamou, ele disse o seguinte: Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que quer dizer isso? Disseram para ele que era Jesus de Nazaré. Ele acreditava no Jesus, filho de Davi, Jesus da descendência de Davi, da linhagem de Davi, que tinham avisado para ele, tinham pregado para ele que viria um Jesus que seria o Salvador. Ele estava crendo, ele estava chamando pelo Salvador e não só por Jesus, o de Nazaré. E então, a Bíblia diz que todos os que iam na frente mandavam que ele calassem a boca. Porém, ele continuava gritando e chegou aos ouvidos de Jesus. E aí Jesus para, a multidão toda para, e aí Jesus diz, olha, tragam até mim. Aquelas pessoas que mandavam ele calar a boca, que mandavam ele se calar, tiveram que abrir caminho e conduzir o cego até Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não foi até ele, pelo contrário, Jesus disse, olha, tragam-o até mim. Pessoas que estavam mandando ele calar a boca agora tinham a obrigação de conduzir ele até Jesus. Sabe o que é isso? Não é que você tem que desprezar as pessoas que estão ao seu lado, aquelas que dizem para você que a sua fé é vã, que acreditar em Jesus não adianta, que gritar por Jesus não adianta. Diz que eles vão ter que estar junto de você e vão testemunhar a sua fé, e a sua fé vai servir de pregação para eles. Então nunca despreze as pessoas que estiverem ao seu lado. Nunca julgue, porque o cego ele não os reprimiu de volta, ele não mandou que o povo deixasse, ele continuou gritando mais alto. Português claro de hoje diz que ele desfez das pessoas, não que desfez no sentido de falar que elas não eram nada, mas simplesmente no sentido de deixá-las, que as palavras deles não faziam sentido algum, porque ele estava chamando pelo Jesus, pela fé que ele tinha. E então Jesus disse para ele, olha, o que você quer que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero voltar a ver. Só se volta aquilo que já se foi. Então ele já havia enxergado um dia. E ele disse, olha, eu quero voltar a ver. O que você deixou de enxergar? E gostaria de enxergar hoje pela sua fé. O que você deixou de ver há algum tempo? O que você já não enxerga mais e queria voltar a enxergar? Que ele disse, olha Jesus, eu queria voltar a ver, eu queria voltar a enxergar. Ele não enxergava mais, ele já tinha enxergado um dia, mas ele perdeu a visão. E ele vivia num mundo escuro, porque quando não se tem a visão, você não se enxerga nada. Não tem, isso é óbvio que não se enxerga, mas não ter a claridade das coisas. Como diz um amigo meu que é deficiente visual, que graças a Deus é evangélico também, ele diz que você vive numas trevas forçada, você vive numa escuridão que você é forçado a viver. Mas esse cego ele disse, olha Senhor, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Muitas vezes nós deixamos de enxergar por pequenas coisas na nossa vida, por pequenas coisas que nos tampam a visão, nos deixa dependente dos outros, de esmolas dos outros. Mas o exemplo do cego é, use a sua fé, não se deixe dependente de coisas pequenas que te apegam a deixar o resto da sua vida preso, porque ele clamou por Jesus, o filho de Davi, e Jesus ouviu, e Jesus disse para ele, olha, e agora? O que você quer que eu te faça? E a palavra dele foi, eu quero voltar a ver. Jesus não fez isso pela palavra de Jesus ou pelos discípulos. O que curou ele foi a fé dele. Jesus disse, olha, volta a ver, a tua fé te salvou. Jesus podia dizer, olha, a tua fé restaurou a tua visão. Não, Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. É nos manter com os olhos abertos para enxergar as palavras do Senhor, as coisas do Senhor, para que na volta de Cristo nós possamos estar com os olhos abertos, com a nossa fé, para Cristo dizer, olha, a tua fé te salvou. Continuar enxergando as coisas de Deus, a palavra de Deus, as obras de Deus, para que no dia que Jesus volte, Jesus diz, olha, a tua fé te salvou. A tua fé é viva, porque se você deixar as coisas vãs tamparem as suas vistas, as suas visões, e deixar de ver as coisas de Cristo, a tua fé não vai te salvar.
porque o que te leva à salvação, te leva a Cristo é a tua fé. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe e nos dê uma ótima semana. Amém?